Eu joguei terra de cemitério no quintal da minha vizinha, porque, segundo a minha avó, se eu fizesse isso, com certeza ela ia se mudar daqui. E nessa época eu estava me sentindo tão cansada, tão perturbada, que mesmo achando isso errado, eu quis tentar. E até hoje me arrependo disso. Essa mulher morava do lado direito da minha casa. Morava ela e o marido dela, e eles eram um casal bem jovens. Deveriam ter entre 25 e 28 anos. Pensa numa casa que era farra sexta, sábado e domingo, e todo final de semana era assim. Ela era uma mulher que brigava com todo mundo aqui na rua, gritava na casa dela. O som, aquele tipo de vizinho que perturba todo mundo mesmo. Mas mesmo assim eu nunca tinha falado nada. Incomoda? Incomoda demais. Até porque o som que eles gostavam de ligar era do carro, sabe? Aquilo fazia tremer até o teto. Mas até então eu nunca tinha reclamado. Só que teve uma vez que meu filho pegou dengue. Ele internou, ficou bastante dia tomando soro. Ele voltou para casa, teve alta, mas mesmo assim ele estava ruim. Isso era no final de semana, porque pouco tempo depois que a gente chegou do hospital, começou a chegar um monte de carro na frente da casa deles. E quando chegava um monte de carro na porta da casa deles, a gente já sabia que era até o dia raiar. Aquela gritaria, aquele som alto, confusão com certeza ia rolar. E aí o meu filho, muito mal mesmo. A gente chegou do hospital, eu até fiz uma sopinha para ele e ele mal conseguiu comer e ele foi para a cama tentar dormir. Rolava para cá, rolava para lá, gemia de dor e o som deles comendo solto. Falei pro meu filho que eu ia lá, ia pedir para eles abaixar um pouco o som e detalhe, eu tinha medo deles porque o pessoal que frequentava a casa dele era uma turma meio que barra pesada. Tanto que a gente já viu eles usando coisas ilícitas na porta da casa deles. A gente já escutou algumas vezes contagens, só que meu filho estava tão mal que eu decidi ir lá. Cheguei com toda a educação, expliquei para ela que meu filho estava mal, que ele tinha pegado dengue. Ela virou para mim e falou: "A casa é minha, não é? O som é meu, não é? Então eu ouço no volume que eu quiser." Daí eu fui obrigada a chamar a polícia porque o volume do som estava muito alto mesmo. E o meu filho estava muito mal. E nesse dia pra frente ela passou a me irritar. Teve uma vez que ela subiu no muro, ela me gritou. Quando eu saí no quintal, ela jogou um bicho morto no meu quintal. Vocês não têm noção de quanto ela começou a me irritar, me pirraçar. Assim na minha cara mesmo, sem disfarçar. E aquilo estava me deixando tão mal, mas tão mal. Até pensei em me mudar daqui, porque a casa é minha, mas eu tava querendo mudar para pagar aluguel, porque eu já não aguentava mais. Um dia eu tava na casa da minha mãe, choramingando para ela, falando que não tava aguentando mais, que eu tava exausta. E depois daquele dia que eu fui falar com ela, aí que ela liga o som, joga as coisas no meu quintal. Às vezes eu estendo as roupas no varal e ela joga lama, ovo podre, ela molha minhas roupas. É um verdadeiro caos. E eu falando para minha mãe que ia me mudar de casa, que vou alugar uma casa, nem que eu tenha que alugar a minha e o aluguel da minha cobre o aluguel da outra. Foi aí que minha avó falou assim: "Não muda não, faz um teste primeiro. Pega uma vasilhinha de terra do cemitério e joga no quintal dela, que você vai ver que no máximo uma semana ela vai mudar de lá." E eu falei: "Não, vó, não vou mexer com essas coisas não." E minha avó falou: "Menina, não tem problema não. A única coisa que vai acontecer, eles vão mudar e eu